Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você que está vendo esse vídeo. E hoje eu quero falar com vocês sobre a história de José. Se pudesse dar um título a essa mensagem, eu diria: A perseverança é o segredo dos vencedores. Para começar a história de José, nós podemos levar em conta que José, ele filho de Jacó, ele era o primeiro filho de Raquel. Raquel, que era o grande amor de Jacó, por quem ele trabalhou 14 anos ali para poder casar com ela. E também foi o filho de sua velhice, né? Durante os últimos filhos ali de Jacó, que foram José e depois Benjamim. E José, por ser ali digamos, o queridinho de Jacó naquele momento, ele era de certa forma paparicado pelo pai, era aquele filho que, como todo filho caçula, costuma dedurar os irmãos mais velhos. E isso irritava muito seus irmãos. E a história bíblica também nos fala que José era um jovem sonhador. Uma certa vez José sonhou que estavam ele e os irmãos dele atando molho, e o seu molho se levantava e o de seus irmãos se prostravam diante dele. E ele contou isso para os seus irmãos obviamente se irritaram com ele. Falaram: peraí, você está querendo dizer que você vai sobressair sobre a gente? Que isso, não é assim. E logo em seguida, depois José também teve um outro sonho, que ele via o sol e a lua e mais 11 estrelas se prostrando perante ele. E que seriam ali o pai, a mãe e os seus irmãos, né? E isso novamente irritou seus irmãos. E a palavra do Senhor, ela nos fala também que um certo dia os irmãos de José foram apacentar as ovelhas. E então Jacó, ele presenteou José com uma túnica colorida. Deu a José essa túnica e pediu para que ele fosse ao encontro de seus irmãos, observar, ver como que estavam, né, o rebanho e trazer notícia deles. José foi ao encontro de seus irmãos e quando ele estava chegando já, seus irmãos o avistaram ali e começaram a tramar contra ele. Já conspiraram, planejaram matá-lo. Até que Rúben, que era o primogênito de Jacó, disse: não, gente, espera aí, ele é nosso irmão. Não vamos matar ele. Vamos só dar uma liçãozinha. E foram então que pegaram José, arrancaram-lhe a túnica e jogaram num poço. E seguindo a palavra do Senhor, fala que Rúben, nesse momento, ele saiu e seus irmãos estavam ali fazendo a sua refeição e planejando o que fariam com José. Até que eles avistaram uma comitiva de ismaelitas que iam para o Egito e tiveram a ideia ali de vender José para esses ismaelitas. Venderam José e os ismaelitas seguiram com José para o Egito. E Rúben, quando ele voltou, viu que o irmão já não estava mais no poço, entrou em desespero. Rasgou suas vestes, chorou, mas já não podia fazer muita coisa, né? E quando José chegou ali no Egito, levado pelos ismaelitas, ele foi vendido ao Potifar, que era chefe da guarda de Faraó. E trabalhando na casa de Potifar, José foi muito próspero em tudo que ele fazia. E o Senhor abençoou a casa de Potifar, pois viu graça em José. Eu quero te dizer que através de você, o Senhor abençoará a sua empresa, o Senhor abençoará a sua casa, o Senhor abençoará onde você pisar. Você será instrumento de bênção por onde você passar. E até que um dia José, estando ali na casa de Potifar, ele foi tentado pela mulher de Potifar. José ali se recusou a deitar com ela, até que um dia ela fez uma nova investida, tirou a veste de José e José correu. E ela ali com as roupas, com a veste de José na mão, saiu da casa ali chorando, gritando, chamou ali o pessoal, seus servos que estavam ali, contou que José havia tentado possuí-la. E quando isso chegou até Potifar, Potifar se irou e mandou prender José.
E chegando José na prisão, obviamente inocente, Deus, ele abençoou José. Deus, ele fez com que o carcereiro se sentisse uma certa empatia por ele e deu a José um cargo. Ele criou ali um cargo para José que era um líder dos presos ali. Ele ajudava o carcereiro a cuidar dos presos. E é assim que Deus faz conosco. Deus, ele cria aquilo que não existe. O Senhor, ele nos exalta. O Senhor, ele nos abençoa. Não importa onde você está. Mesmo na prisão, o Senhor, ele te fará líder. Mesmo no cárcere, o Senhor ainda olha por você. A palavra do Senhor, ela nos fala que certa vez o padeiro e o copeiro de Faraó foram presos. E quando eles chegaram na prisão, ambos tiveram sonhos. E o copeiro teve um sonho, não tinha ali uma interpretação. José interpretou seu sonho e disse que ele, em 3 dias, retornaria, né, ao seu cargo. Seria ali reempossado, né, reintegrado ao seu cargo e voltaria a ser um copeiro de Faraó. Já o padeiro, através da interpretação do seu sonho, em 3 dias ele seria morto. E foi isso que aconteceu. 3 dias após, o copeiro ali foi reintegrado no seu cargo e o padeiro foi morto. E quando José deu ao copeiro essa interpretação de sonho, José falou para ele, né? Quando você estiver lá, lembre-se de mim, né? Fale de mim para o faraó, porque eu estou aqui inocente, né? Quem sabe ele possa me ajudar. Só que passaram-se 2 anos, até que um dia Faraó teve um sonho. E ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Então o copeiro se lembrou de José. O copeiro contou para o Faraó ali que uma vez estava na prisão. Quando ele estava na prisão, ele teve ali os seus sonhos, seu sonho, e José interpretou. Então chamaram José, barbearam José, colocaram-lhe vestes e ele foi ao encontro de Faraó. Chegando lá, Faraó havia sonhado com 7 vacas gordas, bonitas, saudáveis. E do rio depois saíram 7 vacas magras que devoraram as vacas gordas. O Faraó, assustado, acordou, depois voltou a dormir. E o sonho seguinte foi com 7 espigas saudáveis, robustas, bonitas, que logo em seguida foram consumidas por 7 espigas magras, feias. E José interpretou que esse sonho representava ali 7 anos de prosperidade que aconteceriam no Egito, que seriam seguidos por 7 anos de fome, 7 anos de escassez, de pobreza, e que ele deveria guardar, estocar alimento, e que ele precisava de alguém sábio, uma pessoa inteligente para fazer isso para ele. E Faraó então viu aquela sabedoria, viu que Deus era com José e falou: mas quem poderia deixar responsável senão você? E José então se tornou governador do Egito, foi responsável por fazer esse gerenciamento dos 7 anos de bonança, né, para que fossem supridas as necessidades durante os 7 anos de escassez. E José teve 2 filhos. O primeiro filho, Manassés, que significa o que fez esquecer. E José disse que ele se esqueceu do seu sofrimento ali que ele havia passado desde a casa do seu pai. E o segundo filho foi Efraim. E José, quando teve seu filho, ele disse: Deus me fez crescer, me abençoou na terra da minha angústia. Meus amados, eu particularmente gosto muito dessa história. A história de José, a gente vê uma persistência, uma perseverança muito grande. Existe uma diferença entre insistir e persistir. Muitas vezes a gente pode insistir em algo que não é pra gente. Quase sempre. Quando a gente insiste, é porque é algo que
não é para acontecer. Se eu tenho que insistir, talvez aquilo não é para mim, pois as coisas de Deus elas fluem. As coisas de Deus elas acontecem de forma natural, de forma orgânica. E persistir, diferente de insistir, é você ficar na posição que Deus te colocou. José, ele foi persistente porque em momento algum José murmurou. Em momento algum José questionou a Deus. Pelo menos a Bíblia não fala, não nos relata um momento em que José tenha sentido ali alguma dúvida, tenha se questionado se Deus estava com ele. Pense aqui você. A Bíblia fala que José ele tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos seus irmãos e tinha 30 anos quando ele encontrou com o faraó. Pense um jovem de 17 anos que foi tirado ali da sua família, foi vendido, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso e depois se transformou em governador. Mas antes dele chegar ao encontro com o faraó, em que ele se tornou ali o governador, o que passou na cabeça desse jovem? Qual sofrimento, qual nível de angústia esse jovem não sentia? José, ele, com 17 anos, ele perdeu a sua paternidade. Mas José, em momento algum, questionou a paternidade de Deus Pai. Em momento algum, José duvidou que Deus, o seu Pai, estava com ele. Quando nós persistirmos, nós devemos ter a plena certeza que Deus Pai, ele não nos abandona nunca. O Senhor Deus está sempre conosco, seja no deserto, seja na prisão, o Senhor é conosco e ele nos exaltará nesses lugares. Assim como José, muitas vezes Deus ele nos tira do nosso lugar de conforto. Deus ele tirou José da casa do seu pai e o fez de escravo, foi preso. Deus ele pode tirar você e colocar você hoje num deserto. Mas é no deserto que Deus se mostra. É quando você está sozinho que você conhece Deus. Deus ele se mostra para nós quando nós somos 100% dependentes de Deus. Meus queridos, o deserto, ou aqui para José, a prisão, nada mais foi do que um processo. É quando nós estamos sozinhos, dependendo 100% de Deus, naquele momento de solidão, seja no deserto, seja na prisão, que Deus ele nos prepara. José, ele liderou na casa de Potifar. José, ele liderou na prisão, para que então José liderasse no Egito. Talvez hoje a sua situação não seja muito boa. Talvez hoje você não entenda o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. Mas é assim, nós não entendemos o caminho. Nós só entendemos o caminho quando chegamos no destino. Que é aí que nós vamos nos dar conta de todo o processo que nós passamos. Pois os processos, as etapas, assim como aconteceu com José, acontecem conosco para que possamos criar bagagem, para que possamos criar casca, para que possamos nos fortalecer, para que possamos nos encher da graça de Deus, para que quando nós chegarmos no destino, chegarmos no objetivo que Deus tem preparado para nós, nós possamos transbordar, nós possamos inspirar. Pois José, como governador, José transbordou, José inspirou, José pôde ajudar pessoas. E é isso que Deus tem para nós. Muitas vezes nós nunca, posso dizer que nunca, vamos entender o processo, vamos entender o caminho. Mas lá na frente, pode ter certeza que a sua história será testemunho. A sua história será inspiração para muitas pessoas. E eu quero te dizer, assim como José, persista. Persista onde Deus te colocou. Não desanime, pois o Deus Pai, ele não abriu mão de você. Deus está com você nesse processo. E lá na frente, lá no objetivo, você vai glorificar a Deus por isso. Amados, fiquem com essa palavra. Espero que Deus tenha tocado o coração de vocês com essa mensagem hoje. Até a próxima.